Com certeza você já deve ter ouvido falar que é muito importante você ser íntimo de Deus, você ter intimidade com Ele, você ter uma vida de relacionamento, você vivenciar o secreto, que é você se encontrar com Ele todos os dias para orar, para ler a palavra, para fazer o seu devocional, para simplesmente estar com o Senhor. Independente se você tem algo para falar naquele dia ou se você não tem, você já deve saber que isso deve fazer parte da nossa vida, principalmente como cristãos. Nós não podemos abrir mão do secreto. E eu estava lendo uma passagem lá em Êxodo 33, que falou muito forte comigo. No versículo 12, um versículo muito conhecido, que é quando Moisés ele ficou diante da glória de Deus. Fala que Moisés ele conversou com o Senhor, e nessa conversa foi uma conversa onde eu consigo entender o quão íntimo Moisés era de Deus. E o que me chama a atenção, eu vejo como que diante de tudo que Moisés ele estava enfrentando, eu consigo entender o relacionamento, a importância do relacionamento com Deus, a importância do relacionamento que Deus tinha com Moisés. Porque se não fosse através desse relacionamento, nada do que aconteceu, nada do que Moisés fez teria se concretizado. Porque ele não saberia o que falar para aquele povo, ele não saberia como fazer, ele não saberia qual seria o próximo passo. E eu vejo que Moisés ele simplesmente deixou que Deus guiasse todos os passos dele. Eu consigo entender que Moisés ele era uma dos personagens bíblicos que mais teve intimidade com o Senhor. Depois a gente mais pra frente vai ver que Jesus, ele também fazia isso, ele se retirava para orar porque era necessário. Então eu consigo tirar daí um princípio, que eu posso estar o dia todo rodeada de pessoas, que eu posso passar o dia todo na minha correria, na minha rotina diária, mas que no fim do dia, que se for esse momento que eu tiver, eu preciso encontrar um tempo e ficar sozinho com uma pessoa só, que é a pessoa do Espírito Santo, que é Deus, que é ouvir o que Deus tem para falar para mim. E o engraçado é que às vezes a gente passa o dia todo escutando todo mundo, mas a gente não para escutar o que Deus tem para falar pra gente. E ali em Êxodo 33, no versículo 12, Moisés ele está conversando com o Senhor e ele fala para Deus: Tu me ordenaste, conduza esse povo, mas não me permite saber quem enviará comigo. Disseste: eu conheço pelo nome e de você tenho me agradado. Se me vês com agrado, revela-me os teus propósitos, para que eu te conheça e continue sendo aceito por ti. Lembra-te de que esta nação é o teu povo. E aí o Senhor ele responde a Moisés. Isso que me chama muita atenção, porque às vezes a gente quer muito a resposta de Deus e a gente continua procurando, mas qual é a melhor forma de você saber qual que é a resposta de Deus? É você tendo relacionamento. E não é algo que num dia você vai orar e você quer aquela resposta e Deus ele vai te responder na hora. Não é assim, porque Moisés ele tinha uma vida de relacionamento com Deus. A partir do primeiro momento que Moisés teve o primeiro contato com Deus, ele não parou de se relacionar. E o interessante é que ele tinha intimidade o suficiente. Quando ele falava com Deus, quando ele pedia, perguntava, Deus o respondia. Então é interessante que daí Deus... e respondeu o Senhor. Uau, o Senhor respondeu a pergunta dele. E aí o Senhor disse: eu mesmo o acompanharei e lhe darei descanso. Então Moisés lhe declarou: se não fores conosco, não nos envie. Como se saberá que eu e o teu povo podemos contar com o teu favor, se não nos acompanhares? Que mais poderá distinguir a mim e ao teu povo de todos os demais povos da face da terra? O Senhor disse a Moisés: farei o que me pede, porque tenho me agradado de você e o conheço pelo nome. Então disse Moisés: peço-te que me mostres a tua glória. Uau, isso é incrível, porque eu consigo ver aqui algo que a gente precisa muito para os dias de hoje. Nós temos tantas vozes que todos os dias pode simplesmente nos discipular, né? Pode deixar que a gente seja discipulado por um podcast, por ministrações no YouTube, por
trechos isolados de palavras que a gente vê no Instagram, no Facebook, TikTok, tantos outros meios em que a gente recebe palavras todos os dias em grupos do WhatsApp. E aqui eu vejo algo que a gente precisa muito para os dias de hoje, que é ficar diante do Senhor, que é ouvir somente a palavra dele, que é buscar algo de Deus, não pegar somente algo pronto. Porque às vezes é muito fácil a gente abrir ali as nossas redes sociais e receber uma palavra pronta e você falou assim, uau, Deus falou comigo. E sim, Deus pode usar esse meio, mas Deus não vai usar isso sempre. Qual que é o princípio pra gente entender o que Deus quer pra nossa vida? É na Bíblia. Não é pedindo confirmação, não é, ora por mim para ver se eu recebo, para ver se isso é confirmação de Deus. Amém? A gente precisa que pessoas orem por nós, mas nós mesmos precisamos buscar. Porque eu vejo que Moisés, o tempo todo ele estava buscando. E Moisés, ele não buscava a aprovação dos homens, ele buscava simplesmente a aprovação de Deus. Ele não buscava a aprovação do povo, porque se ele precisasse da aprovação do povo, coitado, ele estava perdido, porque a gente vê que o povo fazia de Moisés o que queria, né? Então tinha momentos que ele era totalmente humilhado pelo povo que ele estava guiando. Eu vejo Moisés pedindo a aprovação de Deus e não do povo, porque Moisés sabia o relacionamento que ele tinha com Deus. Moisés sabia que ele era o homem que Deus tinha escolhido, que Deus tinha levantado, e a partir daquele momento que Moisés foi atraído, ele nunca mais parou. Porque às vezes é muito fácil, Deus nos atrai e a gente depois fica perdido sem saber o que fazer, e no meio do caminho a gente se perde, mas o que Deus pede é para que a gente se volte a ter o relacionamento com Ele. Tudo volta para a intimidade, tudo volta para o relacionamento. Moisés, ele ficou diante do Senhor e ele pedia o tempo todo a aprovação. E eu acho lindo quando Deus fala para ele, eu o conheço pelo nome e de você tenho me agradado. E por que Deus conhecia Moisés pelo nome? Porque Moisés, ele tinha relacionamento com Deus. Que você entenda que a única forma de saber o que Deus quer pra você é através do relacionamento. E ninguém vai poder fazer isso por você a não ser você mesmo. Hoje nós temos livre acesso à presença de Deus e nós temos livre acesso através de Jesus. Nós podemos buscar mais de Deus, nós podemos buscar a confirmação dele, nós podemos ter o nosso tempo de secreto, é onde Deus vai se revelar para nós. Assim como ele fazia com Moisés, ele faz hoje ainda, e nós temos que buscar. A Bíblia diz que o sacerdote, ele todo dia, ele colocaria lenha no altar. Então a gente precisa fazer isso. Porque se a gente não colocar lenha no altar todo dia, a nossa chama ela vai se apagar. E não é isso que Deus quer. Muitas pessoas estão deixando a chama apagar, muitas pessoas estão desistindo simplesmente por falta de relacionamento. E nós fomos criados para relacionamento com Deus, que você entenda de uma vez por todas. Se eu fui criado para relacionamento, eu preciso me relacionar. É como um peixe que ele foi criado para nadar. Se tirar ele da água, ele vai morrer. Porque ele entendeu qual que é o propósito dele. E nós também entendemos qual que é o nosso propósito. Nós somos criados para relacionamento. Desde Gênesis a Apocalipse, nós vemos Deus querendo se revelar a nós o tempo todo. A vontade de Deus não é outra, a não ser falar conosco diariamente. Não é só quando a gente tem um tempinho, não é só quando a gente abre o WhatsApp e chega ali uma mensagenzinha. Não, a gente não pode se confundir, isso não pode tirar o nosso foco. Muitas redes sociais, muitas pessoas têm sido tiradas do foco, porque acham que aquilo é o alimento. Então, quando você recebe alguma palavra, você vem, alguém te fala alguma coisa, aquilo ali tem que entrar como uma confirmação para aquilo que você já teve no seu tempo de secreto e no teu tempo de devocional. A Bíblia é muito clara quando ela diz, o sacerdote porá lenha no altar. Então, quando você recebe algo de alguém, você não buscou. E tem gente que se acostumou com isso e não busca mais e está morrendo. Então, que você, com essa palavra, que você olhe, hoje mesmo você fale, Senhor, eu quero relacionamento. Assim como Moisés, eu quero ficar diante da tua glória. Mas isso só é possível quando você tem um relacionamento com Deus. Isso é maravilhoso, mas nós só chegaremos nesse nível quando o nosso nível de intimidade for
totalmente elevado. Então que você eleve o seu nível de intimidade, que você eleve o seu nível de relacionamento. Busque no Senhor. Construa o teu relacionamento com Deus. Não deixe que alguém faça isso por você. Amém?